Narciso é um pesquisador por natureza, né, Osni? Ele está aqui com a... Não, então, não é... você... Não, mas você é um pesquisador, né? Não é eu vou na isso. sala do Narciso, ele é de uma... Assim, é muito ativo. O Narciso lê 2, 3 livros ao mesmo tempo. Ele lê um aqui, está tudo marcado. Já viu ele? Eu vou... Então ele tem dados aqui. Eu vou me reportar agora mais para a doutora Shirley, porque é questão mais de avaliação. Doutora Shirley, há 42 anos atrás... No Brasil surgiu o caso Araceli, que a senhora deve conhecer. Goiânia, não. Capixaba, 8 anos, Santo, estrupada, morta. Depois de estrupada e morta, esconderam o cadáver durante 48 horas dentro de uma frisa, até que foi descoberto. A partir dali, foi o primeiro grande caso de estupro no Brasil, que teve a repercussão que está tendo hoje nesse caso do Rio de Janeiro. E a motivação desse programa de hoje foi esse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro. E praticamente a gente está entrando no terceiro bloco sem falar no estupro, que era o assunto que a gente queria debater. O estupro, em si, por si só, é um crime hediondo. Mas, na minha avaliação, ele é incomparavelmente mais selvagem quando acontece com a criança. Absolutamente indefesa, como isso que aconteceu. É tanto que o dia 18 de maio de 1973, que aconteceu a morte, o sequestro e morte dessa menina, o dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate contra a prostituição infantil. De lá para cá, não me parece que a coisa tenha evoluído. Aqui uma pesquisa do IPEA traz os dados dos últimos 5 anos. Em 2010, no Brasil, foi registrado 41 mil casos de estupro. 2011, 43. 2012, 50. 2013, 51. 2014, 47. Quer dizer, a coisa parou por aí. A despeito do aumento populacional. De aumento populacional, a despeito do aumento da pena. A minha pergunta é a seguinte: a senhora acha que o que o Senado fez ontem, em aumentar apenas para o caso de estupro, apenas o aumento da pena é uma das soluções? Não, estupro coletivo. Aumento da pena foi para estupro coletivo. Por incrível que pareça, que aqui também nessa pesquisa traz, que a maioria dos estupros, por incrível que pareça, também são coletivos. É outra novidade que está arribando. É porque a pena já tinha sido aumentada com uma das reformas do Código Penal, se não me engano, em 2008, 2009, no estupro de menor, né, de vulnerável. De vulnerável. Que a pena era de 6 anos, a mínima passou a 8 anos, a mínima. E as situações também, que antes faziam a diferença entre ato libidinoso diverso da condição carnal e estupro. Então, assim, para saber o que era ato libidinoso diverso da condição carnal era meio complicado. Hoje, qualquer ato que você faça com a criança é estupro. É estupro. Seja tocar, exatamente, tudo é estupro. A gente, assim, infelizmente, esses números são grandes, né? A gente... eu não gosto nem de falar de cultura do estupro, porque eu acho que isso não é cultura, né? É verdade. Não é, exatamente. Aqui no Acre eu não tenho dados, porque eles não vão para mim. Estupro praticado contra menor, crimes sexuais, de uma forma geral, praticados contra menor, vão para a segunda vara da infância e juventude, então é outro juiz que julga, porque lá ele tem toda uma estrutura, tem a questão do depoimento sem dano, então, para poder ouvir a criança, né? Mas, e quem poderia demonstrar dados bons também seria a delegada. Mas, assim, a quantidade ainda é grande, né? E... É questão cultural? Não sei. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Como é que era provado no passado o estupro pela lei? Como era se provava o estupro pela lei no passado? A senhora se lembra? O estupro... Tinha que fazer o exame de conjunção carnal, tinha que obter... Porque, assim, para se provar o estupro, materialidade do crime. A materialidade, a principal forma de ter materialidade é o exame, né? É o exame de conjunção carnal. Mas hoje não está dispensado praticamente, a palavra da mulher não está valendo muito. Mas se puder ter o exame é melhor, né?
Não quer dizer que não seja imprescindível, mas é muito... Mas nesse caso do Rio de Janeiro, recente, o exame já não foi possível ser feito. É porque foi feito depois, né? 5 dias depois, né? 4... A do Rio de Janeiro, 4, 5 dias depois, né? Mas aí tem outros meios de prova, né? Eu não coloco assim, não falo nem do caso do Rio de Janeiro. De todos os casos, você prova por testemunha, prova por fazer uma análise psicológica com a criança. A criança é difícil, principalmente criança, eu estou colocando criança. A criança não mente, né? A criança, se você vai ouvir a criança com cuidado, ela vai falar a verdade. Eu pergunto o seguinte, não há hoje uma preocupação, e eu conversava com um juiz antigo aqui, que mostrava uma certa preocupação hoje com essa questão do que era no passado, que ele era juiz aposentado hoje, e do que é no presente. Por exemplo, de repente eu posso conhecer uma pessoa, sentar amigavelmente num bar, depois eu saio, ela arranjou comprovante que eu estava com ela numa mesa, aí chega no dia seguinte, me liga e diz, olha, eu estou precisando fazer chantagem. Se você não fizer chantagem, eu vou na delegacia dizer que você me estuprou. Isso é possível hoje. Porque a palavra dela, Narciso, tem um peso significativo. E aí, como é que fica? Ela disse, não, eu tenho um testemunho que nós estávamos no bar sentados lá. E o cidadão foi pacificamente para casa. Pacificamente para casa. Doutor... Como é que ficaria isso? Porque a palavra dela numa delegacia hoje, num tribunal... É ele não ir para o bar tomar uma, sabe? Matar uma para aí, né? Osmir, não tem outra mas, saída. Doutora... Não, eu não estou falando em bar, mas em qualquer circunstância. Osmir, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Não, mas eu gostaria de ouvir sobre isso. Isso é um fato, Narciso, que hoje preocupa muito. A tal denunciação caluniosa que ela acabou de falar, né? Não? Mas até que você vá para provar que isso aqui é calúnia, você pode até ser preso. Assim, eu tenho muitos casos de estupro lá também. Estupro não de menor, mas da mulher maior. O estupro de menor, o estupro de maior não é com a senhora. Não, de menor não é comigo. O de menor não é com a senhora. A caso do marido ter estuprado a mulher? Mas de maior, no âmbito da violência doméstica, vai para lá. Né? E aí tem muito caso do marido que faz... Porque é estupro também. É estupro do mesmo Ela não jeito. consentiu? A partir do momento que a mulher disse eu não quero. Mas assim, a gente consegue, numa audiência, durante o processo, porque são detalhes. A gente consegue chegar à verdade, ou pelo menos ao que... Né? Eu falo para os senhores, até hoje não acho, sinceramente, que tenha julgado de forma equivocada, de forma errada, nenhum processo. Inclusive, já cheguei a absolver por falta de provas. Isso, né? A senhora tem consciência de que jamais condenou um inocente? Não sei. Não? Pelo menos eu espero, né? Ela adora eu espero, mas eu não posso garantir... Porque não é melhor soltar um culpado do que... Eu não posso garantir, eu como juiz, eu não posso garantir 100% qualquer coisa, eu não posso. 100% não. 99%. A melhor justiça do mundo condena inocente, né? Os americanos. Porque só quem... Aí eu coloco, só quem sabe exatamente. Diga isso na televisão. Mas assim, a gente americana tem consegue chegar. Problemas. A gente consegue chegar a um resultado depois de... Aí tem a questão, faz análise psicológica, vamos ouvir, ver o que é que o psicólogo conversou, o que é que achou, né? Então, não é assim, chegar lá, só o que falou na delegacia, vamos ver se tem consistência, tudo isso faz parte do julgar, né? Eu fico assim pensando nos danos, né? Sim. Porque o que eu vejo, os danos, né? Tanto a criança, porque essa criança cresce, o adolescente que se torna, o adulto que se torna, né? Porque os danos são psicológicos, emocionais, são danos onde você diz a criança, o adolescente, a mulher mesmo que é abusada, que é espancada, né? Ela sofre, pode desenvolver transtornos a gente ouviu muita de crítica, ansiedade. a gente ouviu, doutora, me perdoe, doutora Cláudia, a gente ouviu muita crítica de que inclusive nas redes sociais, que se as mulheres
se vestisse melhor, não teria tanto estupro. A senhora ouviu essa frase aí? Não é? Você ouviu isso? Ouviu, Osmi? Um negócio que deixou todo mundo chocado, balança para um lado e para outro. É como eu disse, eu tenho medo dos extremos, né? Eu tenho medo dos extremos. Eu não posso chegar e proibir, né, e dizer, você não vai vestir essa roupa. Só podia entrar na política, porque como eu também não adoto extremo, nem extrema esquerda, nem esquerda direita. Eu tenho muito medo desses extremos, então, por favor, né, não é porque que direito um homem tem porque a menina botou uma sainha, uma mini saia, né, botou uma roupinha, que direito ele tem de chegar e querer pegá-la à força? Agora tem outra também, doutora Cláudia, das feministas mais ácidas, né? De que todo homem é um estuprador em potencial. Foi nas redes sociais, balançou também. Não, primeiro que eu não sou... Você viu isso? Primeiro que eu não sou feminista, né? Eu respeito, né? Eu não sou feminista, eu sou feminina, né? Isso aí eu vou realmente, né? Reconheço muitos benefícios, né, desse movimento, né? Mas também reconheço algumas coisas que eu não concordo, que eu discordo totalmente de coisas assim que... Não, ali tem que ser um bate-boca bom, né, com as próprias. Mas, veja bem, vocês falando aí, eu pensando na mãe, nessa mulher que foi abusada, nessa mulher que foi espancada, nessa mulher que foi violentada, ela tem filhos homens. Olha só, o que é que minha cabeça está montando aqui? Infelizmente, acontece algumas vezes, eu estou botando alguma para ser educada e para não errar, né? Algumas vezes, muitas mulheres que sofreram tudo isso, elas criam seus filhos homens e elas desenvolvem e ensinam os seus filhos homens a não ter respeito pela mulher. Mas a senhora viu o que aconteceu com a jornalista Leilane da Globo News, Leilane Nobate, o que ela colocou uma frase, dizendo, ela disse, depois colocou a frase no Twitter, falando que nós mães precisamos aprender a educar nossos filhos. Aí ela levou uma chuvarada de críticas. Você está dizendo que eu estou educando meu filho para ser um estuprador, Leilane? Quer dizer, foram para cima dela de pau nas redes sociais. Pois vão cair em cima de mim também, porque veja só, como é que as mulheres, se eu crio um filho homem, né, e eu sofri tudo aquilo, como mulher, né? O que é que eu precisaria fazer? Eu não vou repetir, eu não vou reproduzir aquilo que eu vivi. Eu preciso ensinar o meu filho como um homem deve ser, como ele precisa respeitar uma mulher, né? Só em a mãe olhar, meu filho, olha, mulher tem que ser tratada dessa forma, não alise muito não, viu? Porque com elas tem que ser na pancada mesmo. Se você ajeitar demais, não vai prestar, né? Então, nas mínimas coisas que as mães até brincando, né? Ela começa, a criança, você não sabe como essa criança está internalizando, né? Então, de repente, nós mães, eu vou me colocar também, que eu sou mãe, né? Então, quer dizer, eu vou me... Eu tenho um pequenininho de 1 ano e 4 meses, depois de 20 anos, né? Nos 44 do final do segundo tempo, tive Pedro, né? Pedro. Né? Tem o meu Pedro. Então, eu fico assim, olhando, tenho 2 filhas, então, peraí, eu não posso chegar e olhar para o meu filho, porque a mãe tem essa coisa, o pai também, porque é macho, né? Você tem direito de fazer o que você quiser, você vai agredir as meninas, você vai fazer o que... Não, não é assim. Eu tenho que ensinar o meu filho a ter respeito por ela, porque tem que começar por mim. Eu sou educadora, eu sou mãe, eu sou educadora, eu sou orientadora, eu sou conselheira, então eu tenho que estar ali. Onde está o meu papel? Então, eu vou fazer uma pergunta de novo aqui para a doutora Shirley. Doutora Shirley, e pior que eu achei interessante é que o perigo ou mora em casa ou na vizinhança. 56%. É chocante. 56% dos agressores contra as mulheres, especificamente nos casos de estupro, é o pai, padrasto, vizinhos e conhecido próximo. Está aqui, pesquisa do IPE. É o caso da Xuxa, né? Agora, como... A Xuxa abriu o coração na televisão. Como você se livrar... Se o perigo está dentro de casa. É comum também aqui no Acre acontecer casos esses também. Números aí são bem realistas, pelo que eu estou vendo aqui, eles são realistas para cá também, né? Infelizmente, assim, a criança, a adolescente pode estar sujeita a isso também dentro de casa. É uma coisa assim que
repugnante, Não, isso aí, causa rapaz, pra mim repulsa, né? Aí fica nojento. O termo para mim... E eu gostaria de ouvir aqui, como magistrado, a sua opinião de uma discussão que hoje toma conta do país, que é a idade penal. A senhora é a favor da responsabilização na diminuição da idade? Sem A semelhança do modelo americano. não é de aumentar a idade penal, não. A responsabilização, né? Responsabilização. Não, a responsabilidade, porque assim, seria a redução da minoridade. Redução da menoridade, Né? sim, sem dúvida. É difícil, né, doutor? É difícil porque vai fazer o quê? Será que com 14, 15, 16 anos vai conseguir, indo para uma penitenciária, ter a maturidade suficiente, né? Aí depois outros pensam, não, mas a pessoa com 15, 16, 17 anos consegue cometer os crimes que os maiores cometem, muitas vezes até mais graves, né? Mesmo. Então, assim, eu já cheguei a fazer análise para um lado, para o outro, assim, de questão de ponderação, né? E, por enquanto, eu acredito que tentar estruturar o que existe a melhor alternativa. É a alternativa, por enquanto. Eu não digo que não mudaria de opinião amanhã, se a questão da estrutura do local onde eles cumprissem porque, as na verdade, medidas... são presídios, né? Também, Os dois, né? porque a partir dos 12 anos também é preso, né? Mas aí eu vou fazer uma pergunta, talvez seja até a minha última participação aqui. O juiz, ao condenar, e tem que fazer isso, eu estou dizendo não absolver, quando condenar, ele não cria dentro dele um certo sentimento, eu não diria de piedade, mas até de constrangimento por colocar um ser humano no sistema prisional do Brasil? Quem foi que fugiu para a Itália? Foi o Pisolato? O Pisolato disse, não vou ficar aqui porque é prisão do Brasil. Que é a coisa mais vergonhosa que pode ter nesse país, que não recupera, não ressocializa e vai... É monstruoso. Quando? Porque mas daí a dúvida dela. eles estão contidos, mas amanhã estarão contidos. Esse é o tipo uma frase de que eu vi na resposta Bahia. que é difícil para eu dar. Né? Acho que para qualquer gostaria, magistrado, né? Porque você falar por colegas, eu não posso falar por um colega, não gostaria de falar por mim também. A gente acaba, quando fala, você de certa forma expõe os processos. Então, assim, eu gostaria de nem tocar muito nesse âmago, porque você mexe um pouco com outro poder, né, que é o que daria a estrutura. Exatamente. Então, eu não quero, eu gostaria até de me abster dessa aí. Não quer dizer que eu pelo fato de estar me abstendo, então é porque realmente ela se sente culpada. Eu não me sinto com remorso de nenhuma condenação que eu dei até hoje, porque eu acho que quem convicta, foi... Né? Não, porque a culpa não é do judiciário, a culpa não é do sistema judiciário. E a culpa não é do mas juiz, você entendeu, né? de... Para ela fazer um elogio ou uma crítica, ela teria que atingir a um outro poder. Eu vou trazer dois juízes aqui para a gente fazer um debate. Doutora Marrá, doutora Mela. A doutora Luana fez críticas severíssimas e proibiu por 2 vezes que se prendesse alguém naquele sistema. Da vara de execução, né? Que é do provisório. Porque é uma coisa terrível. Você quer opinar sobre isso? Não. O sistema carcerário doutora. Eu quero, assim, deixar bem claro que eu não a magistratura querendo... é que precisa criticar o poder executivo para que eles tomem vergonha na cara e ressocialize, sim. Procure ressocializar. Senão, hoje nós temos no Brasil 700 mil encarcerados que voltarão ao nosso convívio. Eles voltarão mais violentos e perigosos do que entraram. Isso precisa ser corrigido, é isso que eu quero dizer. Agora, a magistratura, que não tem culpa, precisa cobrar permanentemente do Poder Executivo. E aí, você sabe, quando a gente abre os telefones para ouvir a opinião da população... culpa é do juiz, eles colocam assim, doutora, eles assim dizem, olha, a polícia está trabalhando, está prendendo, mas a justiça não é o juiz, a justiça que está soltando. Quer dizer, já virou até... É uma coisa muito repetitiva, né? E quando você vê o sistema
carcerário. Está se fazendo uma nova experiência no Maranhão, com o governador Flávio Dino, né, penitenciárias agrícolas, trabalho, ele está há 2 anos, está interessante a experiência dele lá. Dá uma profissão para o sujeito. Eu quero, estudo. Chegamos ao final do programa. Eu acredito que a doutora Marra e a doutora Luana poderiam sim falar melhor sobre a questão do sistema carcerário. Eu gostaria, quando eu falei que não gostaria de dar a opinião, porque você perguntou como o juiz se sente ao mandar, né? Então, assim, eu não posso falar pelos colegas. É verdade. Né? O que eu fiz, e eu estou em área criminal há 3 anos na Vara de Proteção à Mulher, já julguei muitos casos graves, mas também eu fiquei 4 anos no interior. Governo federal, governo estadual, notadamente. E esse papel não vem sendo cumprido. Muito obrigado. Só para concluir, Já concluímos. Nenhuma fase da história do Final do Brasil, programa. nós estamos vivendo um momento onde o Poder Judiciário está sendo praticamente Tão ativo. tão ativo. Porque, para mim, a maior mentira que se diz hoje no Brasil é que as instituições estão funcionando, não. O Judiciário está funcionando. Agora, o Poder Executivo e o Legislativo não estão funcionando. Vai ser pauta para o próximo programa. Posso só colocar uma última coisa. Sim, doutora. É um recado até, né? Assim, mulher não é objeto. Eu sempre falo isso em palestra e tudo. Às vezes as pessoas têm essa questão da possessividade. Então, no momento em que o homem ou outra mulher ou algum familiar perceber que mulher não é objeto, eu tenho certeza que a violência contra a mulher, de uma forma geral, ela vai ser reduzida. Mulher não é seu objeto, não é seu brinquedo. Mulher é um ser humano igual a qualquer outro homem. Ok. Doutora Sheila, muito obrigado. Doutora Cláudia, obrigado também. Obrigada também. Sua participação, pelo atender o nosso convite aqui. Muito obrigado. Eu acredito senhora. que vai ajudar muitas nesse momento que estão ouvindo, né, que estão assistindo, a tomar alguma atitude, porque essa é a intenção, é que tome atitude, né, que veja e diga assim, epa, eu tenho melhora, eu posso mudar minha vida, eu posso deixar de sobreviver para viver. Obrigado, Narciso. Obrigado, Osmir. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado também a você, nosso telespectador. Mais um Tribuna Livre aí desta semana. Fique ligado com a gente, TV Rio Branco, SBT, Canal 8. Obrigado.